E bom, vamos lá então para o terceiro painel. Terceiro painel que será espetacular. Vamos falar sobre home staging. E temos neste momento 115 € angariados. Já é melhor que nada. Estamos a fazer um trabalho fenomenal. Se não tivéssemos feito, não teríamos nada, não estava a acontecer nada. E obrigado a vocês que já estão a voltar. Espetacular. Já tivemos 10 donativos. 10 donativos, o que equivale a 115 €. Espero que as lives estejam a corresponder àquilo que vocês procuram. Agora vamos falar sobre home staging. Home staging e como é que esta estratégia de venda de serviço, onde o vosso serviço exclusivo passa a ser um serviço muito exclusivo. Passa a ser um serviço premium com esta oferta. E onde eu sinto que a grande dificuldade ainda é na parte da consciência, consciencializar através da nossa comunicação que o nosso cliente precisa disso. Esta consciência de investimento e de retorno por via do home staging. Portanto, vamos lá então aqui, bebe a aguinha, Pinheirinho, estás a fazer um trabalho... Mas nada, Sofia, olha, agora és tu, portanto, e já fui buscar a aguinha, não tive foi tempo de ir à casa de banho, porque o pessoal está-se mesmo a esticar e o Pinheirinho tem necessidades, pá. O Pinheirinho não é só ser regado, o Pinheirinho tem que ir à casa de banho. Portanto, vamos lá aqui convidar já o pessoal. Ora, quem é que está aqui já a pedir? A Susana. A Susana é um espetáculo. Nem sequer precisa que alguém a convide. Bom, bora lá. Alô? Alô! Como é que Alô. É isto. Está... Epá, eu estou a ficar tão mal habituado. Isto é só... Eu até me sinto mal aqui, no meio destas mulheres todas. Eu ia te dizer isso, tu escolheste a dedo, escolheste os mais giros e as mais giras do imobiliário. Eu não estou incluído. Oh, pá, então... Não deve estar aí, não deve estar aí. Não deve. O Bruno vai participar, te esqueces disso. O Bruno não é. O Bruno não faz parte dos mais giros. Que horror. Ele merecia ouvir isto. Bom, olha, quem é que nunca fez uma live antes? Aqui. Eu! Boa, olha, ainda a semana passada não, a outra semana fiz com o Ernesto. Epá, que espetacular. É uma pena o pessoal que agrega tanto valor a este mercado não mostrar, não se expor, porque tem tanto para partilhar e os vossos resultados falam isso que sinto que faz falta. Faz falta vocês partilharem e mostrarem aquilo que vocês fazem, porque vai-vos pôr no patamar que vocês merecem. Vocês já estão aqui. Vocês começam a partilhar, ainda se mete lá mais em cima, porque merecem muito isso. E estas lives também surgem nesse sentido para elevar e dar palco a quem faz bem. E a quem faz bem de forma íntegra e transparente. Que é isto que vocês fazem. Todos os convidados que eu trago aqui, eu sinto isso antes de convidar. Mais do que isso, estamos a associar o imobiliário a uma causa solidária, o que é também muito, muito importante, neste caso para a Ajuda de Berço, que é uma instituição que já existe desde 1998 e vamos colocar então, vamos fazer este Dia da Criança um dia especial. E, parecendo ou não, estão-lhe a dizer 115 €. Se nós não fizéssemos nada, tínhamos bola. Por isso, os 115 € é uma vitória. Eu pus 5.000 porque sim, tipo, se eles metem eu também ponho. E então, toma lá 5.000, mas eu estou muito feliz. Mas não sei mais, não sei mais. Qualquer que seja o resultado. Mais do que isso, aquilo que nós vamos ter em retorno. O que é que o imobiliário vai ter em troca? Que é esta forma de estar no mercado e que as pessoas percebam que isto não é só vender casas. Muito pelo contrário. Isto é com o acompanhamento de uma das fases principais da vida de cada um. E não sei se vocês tiveram a hipótese, e já vão ter a hipótese também de se apresentar, de ver aquele PDF, a sequência de perguntas que fiz. Basicamente, para que as pessoas que estão aqui a ver, da vossa audiência, que não estão cá antes, como é que isto vai ser? São 8 perguntas, todas têm derrapado, por isso, vocês estão à vontade também para derrapar, mas todas têm derrapado. Vamos conseguir, o que é isso? Nós vamos conseguir. Não duvides de ter que ir nós. trabalhar. Ora, pois. Hoje é dia da criança, tenho que ir assistir a um conto qualquer na escola da minha filha. Portanto, mas a seguir ao vamos Bruno ter que preencher tudo certinho. A seguir ao Bruno ninguém quer ouvir, portanto isto acaba às 6. Eu tenho crianças, tenho que vender casas a seguir. Isto acaba às 6. Bom, então vamos lá. Vou fazer as perguntas por ordem alfabética. Se quiserem sempre acrescentar, estão à vontade para acrescentar aquilo que quiserem. E começa com o primeiro nome. Portanto, Ana Mafalda, mas Ana Leite Velho. Começa com o A. Então, é assim. Então, eu sou Ana Leite Velho, tenho 44 anos, sou natural de Angola. Estou aqui em Portugal desde 2016 e sou consultora imobiliária há 1 ano e meio. Muito bem.
praticidade. Eu não estou mal Eu não gosto habituado. mesmo de falar, então é sempre a correr. As minhas respostas Eu sou uma Europa a América. fugir. Olha, Sofia, Eu sou Sofia Salgueiro, tenho 37 anos, estou no mercado imobiliário há 6 anos no papel, vamos lhe chamar assim, porque estou há mais tempo, e gosto muito, 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 muito daquilo que faço. Muito mesmo. não sei nada. Susana. Eu chamo-me Susana Martins, tenho 31 anos. Estou no mercado imobiliário faz agora mesmo 2 anos. E pronto, cá E hoje estou. não vais chorar. Não, hoje não vou chorar. Para quem não viu, para quem não sabe, é só ir ver a live que fiz com a Susana. Eu não lhe magoei. Chorei 3 vezes em 45 minutos. Eu não sei, eu senti-me no alta definição, mas eu não sou de chorar, eu acho que chorei tudo para o ano, portanto, tranquilo. Pergunta, como vocês responderam tão rápido, vocês conheciam-se já? Já conheciam o trabalho de uma Não, eu conheci o trabalho, eu fui pesquisar, claro. Boa. E fui pesquisar e por isso fiquei a conhecer um bocadinho melhor. Mas confesso que os nomes chamaram-me a atenção, especialmente porque já tinha visto a live, não é? Portanto, é mais fácil quando a gente já conhece a cara da pessoa. Mas depois fui dar uma experiência dela, claro. Eu não conhecia a Susana de ouvir falar porque estamos em 2 grupos iguais, que é do Homestaging e do Tony. Portanto, temos aqui alguma coisa em comum e já conhecia um bocadinho. Boa. Eu da Ana Leite Velho já tinha visto bastante. Boa. Sofia, tu és uma penetra? Tchau. Não, vai assim. Eu sou um bocadinho à parte, mas sigam Sofia Salgueiro no Instagram e Fica Real Estate no Instagram. Ela tem uma comunicação muito interessante. Tenho. Bom, Sigam porque convém vocês seguirem para eu depois não dar na cabeça. Está tipo aqui ao lado, pum, da pessoa que faz a gestão das redes. Bom, pessoal, vamos lá então aqui. Obrigado pela vossa apresentação. E agora a questão é muito simples. Entramos já aqui de pé juntos. Bora. Homestaging. Imprescindível para qualquer consultor imobiliário, se sim em que moldes. Por isso, e agora, se tínhamos a Ana, agora temos a Sofia Salgueiro. A começar. Sou eu, a começar. Sim. Eu diria que NIM. É uma mistura entre sim e não. Sim, eu acho que todos os consultores imobiliários deviam prestar no homestaging. Não é imprescindível para todos porque depende muito do tipo de produto que têm. No meu caso específico é muito importante porque eu trabalho muito com investidores, portanto com imóveis que estão remodelados, que não estão habitados, portanto que não têm alma. E então para mim é muito importante e é imprescindível. Os que estão mobilados têm alma, têm ali aquela personalização da pessoa que lá vive. Eu também aplico homestaging, embora em fases um bocadinho diferentes. Portanto, no meu caso é imprescindível. Sei que dependendo do tipo de produto que os colegas têm, pode não ser imprescindível. Mas num grosso modo eu diria que sim, que é um trabalho imprescindível. Nem que seja uma pequeníssima decoração e alteração em qualquer coisa naquela casa. Vai despersonalizar ali um bocadinho o imóvel e vai tornar o imóvel mais atrativo para o cliente. Final. Boa. Susana, é imprescindível? Estou um bocadinho no ninho também. Eu acho que depende sem dúvida do imóvel e nós, enquanto consultores, temos que analisar muito bem o imóvel, a zona, a quem é que aquele imóvel vai atrair. Eu apliquei em todos os imóveis, ou pelo menos tento fazê-lo, ou com seja em full on, ou pelo menos com alguma coisa, mas não há... Há uns que precisam de mais intervenção, há outros que precisam de menos. Mas eu posso dizer que aplico todos os meus conhecimentos em todos. E acho que eu, pelo menos, não sei fazer de outra forma. E descobri que o fazia não sabendo porque o fazia. Foi assim um bocadinho ao acaso. E eu... Ai, agora estou-me a ligar. Eu acho que... O que é que está a acontecer? Eu acho que foi natural em mim. Esta casa precisa
de alguma coisa e fui fazendo. E felizmente tenho uma fotógrafa comigo que tem muita paciência para mim e me ajuda imenso, é que eu não preciso de uma assistente para fazê-lo e pronto, ela ajuda-me imenso. Obrigado, fotógrafa. Props para ti. Sim. Ana, Olha, é imprescindível? Para mim é imprescindível, sim. Eu penso que tanto o home staging como a fotografia, como o vídeo, são ferramentas que hoje têm que ser usadas. Para mim tem que ser mesmo. Eu uso em todos os imóveis e acho que faz falta mesmo. Seja mobilado, seja vazio, em que contexto for, eu penso que faz sempre a diferença. Eu acompanho o trabalho da Rita, portanto eu sei o que é o home staging, sei as formações que vocês tiram e eu vejo claramente quando um consultor ou uma consultora começa a usar o home staging de forma inteligente, como vocês disseram, não é para todos os imóveis, não. É sim imprescindível na minha oferta, caso seja necessário para aplicar, e há um antes da consultora que utilizava o home staging e um depois da consultora ou do consultor que começa a utilizar o home staging de uma forma inteligente. E é de facto avassalador, os resultados depois começam a surgir. E pegando nestes resultados avassaladores, o que é que eu vos convidava a fazer? A darem um exemplo concreto de um caso de tipo que vocês fizeram home staging, que vocês propuseram home staging e foi fundamental nos resultados obtidos. E digam em tempo e em valor o que é que vocês conseguiram. Se conseguirem destacar um, eu sei que não há de ser só um, mas se conseguirem destacar um, seria interessante. Portanto, quem é que vai começar? Ana. Eu tenho um exemplo de um apartamento que estava numa outra imobiliária, esteve à venda durante um ano. E depois eu angariei o imóvel e foi vendido com home staging, estava sem home staging, foi vendido com home staging em 2 meses, um bocadinho acima do valor que estava na outra imobiliária. Portanto, acho que faz mesmo muita diferença. E o feedback que eu tinha das pessoas que iam visitar o apartamento era, uau, eu tive uma cliente que ela era alemã, que se sentou na sala e disse, eu não quero mais sair daqui, não preciso trazer mais nada, porque mesmo que eu quero viver. E dizia, é aqui, depois ela acabou por fazer uma proposta. Portanto, este caso para mim mostra bem o efeito do home staging. Facilita muito, é um agente que está a vender também sem estar a vender. As pessoas querem ficar lá, depois ver a casa como está, dizem, está tão bonita, eu quero mesmo viver aqui. Portanto, eu acho que facilita imenso. Boa. Sofia? Olha, eu tenho 2 engraçadas muito rápidas. Tenho uma mais recente e uma que foi o meu primeiro home staging, na altura em que não se falava em home staging em lado nenhum. Nós tínhamos um investidor que fez uma remodelação total, portanto casa vazia, e eu fiz mais de 25 visitas àquele imóvel. Portanto, preço, não havia problema nenhum, as pessoas não estavam ali a sentir a casa. Entretanto, pensámos, ok, vamos ter que fazer aqui alguma coisa, isto vai ter que mudar e, assim na loucura, comprámos mobílias, comprámos tudo para mobilar a casa. E mobilámos a casa e dissemos, bem, se a pessoa quiser ficar com as mobílias ótimas, não temos onde as pôr, portanto está top. Vamos lá. E ao final de 3 visitas num dia, portanto no primeiro dia de visitas após o home staging, vendemos a casa. Pelo preço, portanto foi assim uma situação rápida. E isto em 2018. A mais recente que tive, na verdade eu faço praticamente em todos os imóveis dos nossos investidores, home staging, e alguns extras, mas a mais recente que eu tive não foi do investidor, foi um apartamento até de uns amigos que tinha sido arrendado ali em Campo de Ourique, um apartamento muito pequeno, que sem mobília parecia minúsculo e muito escuro, e basicamente o que aconteceu foi isso. Eu estava a mobilá-lo, e agora se calhar vou já responder à outra pergunta seguinte, mas não faz mal, mas eu estava a mobilá-lo, estávamos a fazer o home staging e houve ali um burburinho de pessoas que viu a subir e a descer e não sei o quê, e eu levei a minha placa comigo e alguém viu, ligou a uma amiga que queria casa ali e a pessoa não saiu da porta do prédio enquanto não visitou a casa. E a casa ficou vendida naquele dia. Portanto, a senhora basicamente viu-me a montar um home staging. Então, estas 2 experiências revelaram muito sobre o início do meu trabalho como consultora e com home staging, que eu percebi logo, ok, está aqui, é isto, tem que ser feito, não há hipótese. E também a rapidez com que o negócio se faz com home staging. Obviamente, não vamos iludir as pessoas, tem que haver, o imóvel tem que estar
bem precificado, tem que estar bem divulgado, não é só o homestaging que faz milagres, não é? Mas há aqui um complemento importante e o do homestaging é um dos mais importantes para quem sentir a casa. Aquilo que, acho que era a Susana que estava a dizer, que entrar alguém, não, era a Ana, que entrar uma pessoa, sentar-se e perceber, eu não quero sair daqui, é isso que eu quero ouvir, não é? Como é lógico, não só porque fico feliz pelas pessoas, mas porque sei que aquela venda está feita, ou pelo menos 90% da venda está feita. E ajudaste a decidir, não é? Sim, sem dúvida. Susana, conta-me lá aí uma história interessante. Opa, eu tenho várias e é nisto que o homestaging é incrível, porque é mesmo uma estratégia fundamental e por isso é que não serve para toda a gente, mas para determinado cliente pode ser a estratégia que falta. E tenho várias. Aqui a primeira que eu tenho na minha mente foi um imóvel muito bem precificado, numa zona muito procurada, era o único que ia entrar ali, uma zona bem procurada, entrou numa sexta-feira, o meu fim de semana não parou de tocar, havia um feriado na semana seguinte, que era quarta-feira, eu fiz 15 visitas nesse dia, a casa ficou vendida nesse dia, sexta-feira estava fechado. Estava com o CPCV assinado, não houve negociação, foi mesmo vendido pelo valor e foi muito engraçado porque eu tento incluir a parte do homestaging, especialmente nas casas habitadas, que é uma coisa que é muito pouco feita em Portugal e eu tento fazer porque a maioria dos imóveis que eu vendo são casas habitadas. Eu incluo os proprietários e eles gostam do processo, porque apesar de nós sentirmos, eles estão-nos a pagar para nós fazermos tudo. Não é bem verdade, eles querem ser incluídos no processo. Eles até gostam porque ajuda a fechar um ciclo. Ok, eu fui muito feliz nesta casa, vou ajudar a vendê-la e torna muito mais fácil o desapego emocional na altura da transição. E eu gosto muito também disto, porque ajuda a facilitar aqui a transição. Muito fixe, é isso mesmo. Porque depois tem a questão do comprador, tu ajudas o vendedor a fazer o desapego através do homestaging, que ele começa a não se rever, mas não se rever de forma agradável, que é, mas isto até está giro, não é? E depois há aqueles que ainda voltam para trás, que é, não, eu agora não quero sair daqui, eu agora quero viver nesta casa, não é? E ajuda. As pessoas seguem muitas energias e as pessoas tendencialmente tentam a desvalorizar isso e o homestaging começa logo nas plataformas. E eu, enquanto consultora, há casas que não vale a pena mostrar aos meus clientes compradores, e eu sigo muitos clientes compradores, não vale a pena mostrar porque eles não vão sentir qualquer ligação emocional. E por isso é que eu acho que qualquer profissional do ramo imobiliário devia ter pelo menos umas luzes para perceber o que é que vende e o que é que não vende. E há muito serviço imobiliário que se diz profissional que não o é. Porque não estão a ajudar a vender, estão a ajudar a vender outras. E isto começa na internet e nas outras plataformas. Sim, é a tal comparação da casa que serve para não ser escolhida. Não é? Sem dúvida. Queres acrescentar alguma coisa? Augusto, deixa-me só dizer uma coisa, sim, desculpa. Eu estava agora aqui a ouvir o que a Susana estava a dizer e estava a pensar assim, ok, isto faz aqui um sentido as pessoas perceberem uma coisa, que é, não só as casas vazias merecem ser mobiladas, as casas habitadas merecem levar ali um toque. E quando é um toque, a pessoa não precisa tirar o sofá de casa porque não tem onde o pôr, não precisa de desprover a casa de todos os bens que tem. Mas nós podemos dar-lhe ali um twistzinho e isso tem muito a ver com a nossa experiência enquanto aplicadoras de homestaging, vamos lhe chamar assim. Eu tenho dois casos muito específicos. Tenho o caso de um apartamento que eu vendi na pandemia, que era uma casa de praia de uns clientes meus, de uns outros clientes meus de outra casa, entretanto pediram para vender aquela também. E quando eu cheguei à casa, levei fotógrafo, levei tudo certinho e direitinho, porque na pandemia nós tínhamos que... Não havia aquela coisa de, se não for hoje é amanhã, não, porque as pessoas fizeram testes, fizeram isto, fizeram aquilo, então estão dispostas a ir aquele dia fotografar. E nós chegámos lá e eu disse, olha, voltem para trás porque não vai ser feito. Porque a casa estava virada do avesso. Quando eu digo virada do avesso, é muito, 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 muito desarranjada e desprovida de qualquer sentimento. Era uma casa que era utilizada apenas para as pessoas irem à praia e voltarem. Então eu fui um dia para aquela casa sozinha
dei uma volta geral naquela casa. Não levei coisas básicas como almofadas, uns jarrinhos com flores, mantas, coisas muito simples, muito simples, muito simples. E quando fomos fotografar aquela casa, quando o fotógrafo, na casa fotógrafa, regressou àquela casa uns dias depois, a própria fotógrafa disse-me: Sofia, o que é isto? Não é a mesma casa, não parece igual. Portanto, nesse aspecto eu acho que é muito importante nós termos consciência do que é que nós podemos fazer de diferente. Normalmente as pessoas quando vamos fotografar as casas aos meus clientes, se for uma casa habitada, metade da casa está no átrio. Se for um prédio, está no átrio da entrada. Porque eu vou dizer, isto não interessa, podemos tirar isto, podemos tirar aquilo. Os meus clientes não lavam os dentes, porque as escovas de dentes nunca estão à mostra. Por exemplo, é uma coisa tão básica, não é? Os meus clientes nunca têm tachos e panelas à vista na cozinha, portanto são aquelas cozinhas imaculadas que têm uma bancada gigante e mandam sempre comida de fora. Sempre, não usam nada do que é utensílios. E o último caso que aconteceu foi muito assim também. Eu retirei tanta coisa da casa do meu cliente, que pronto, tenho também a vantagem de ser meu amigo e conseguir dar-me essa abertura, que ele ficou do lado de fora, ele não conseguia entrar dentro de casa, tal era a quantidade de coisas à porta de casa. Ele ficou do lado de fora, à minha espera, e só me dizia assim: já posso? E eu: não, tem calma, ainda não acabamos. E a casa dele parece outra. E isto o que é que faz? As pessoas, quando vão visitar as casas destes clientes, portanto, esta casa deste meu amigo, quando nós fazemos visitas lá, claro que ele tem os tachos e tem as panelas e tem tudo com o seu uso habitual lá, não é? Mas as nossas fotografias não transmitem isso. E quando o cliente gosta, o cliente vai para casa, o cliente comprador viu a casa, gostou, vai para casa e vai dizer: deixa lá rever outra vez isto, deixa ver se tenho a certeza. E vais ver as fotografias com a casa o mais clean possível. E vai-se ligar novamente à casa, porque já se ligou emocionalmente inicialmente quando entrou. Eu acho que esta fase é uma fase que muitos de nós não pensamos, que não é só no momento da visita, que é importante, mas o pós-visita, que as pessoas vão ver a seguir, que continuam a ver as documentações que existem da casa, nomeadamente fotografias, vídeos, as visitas virtuais e tudo mais. Você tem mesmo para a validação, para mostrar à filha, à irmã, ao tio, à prima. Isso esta é a casa que eu escolhi. Vejam como é uma boa solução para mim. Exatamente. Não é gira, olha lá, não é gira. Eu também usava este sofá, eu também usava isto. Yeah. Os clientes normalmente até dizem: eu não sei explicar, mas sei lá, sinto-me bem. E eu assim: então, mas é assim que se deve sentir em casa, não é? Bem-vindo. Claro. Toma, claro. Vamos apresentar a proposta. Exato. Mas é isso mesmo. Eu tenho a noção, só para fazer aqui, e já agora, agradecer aos 2 donativos que aconteceram. Já temos 130 euros. Sim, por favor, mais. Nós queremos mais. Nós não queremos ficar atrás da live anterior. Eles fizeram uma grande promoção. Portanto, nós vamos promover. Pois foi. Mas havia muita energia internacional. Não sei se não faz mal. Nós vamos lutar. Internacional. Era energia fronteira. Então, exatamente. Eu cresci na Bela Vista, também faz a mesma coisa. Eu cresci em Lisboa, no centro de Lisboa, já sou quase internacional, porque agora lá não há portugueses. Exatamente, e acho que o pessoal gosta tipo circo, não é? O pessoal gosta de circo. A Catarina estava a fazer donativos. Olha, eu vi a Catarina Pintado, isto para mim está a aparecer, é uma questão de ser do teu Instagram, muito provavelmente, Catarina. O que é que eu te aconselho? A sair da live e a voltar a entrar. Caso isso não surja, nem que vás direito à ajuda de berço, eles têm lá uma ativa que não é a nossa, o que importa é ajudar. Ou seja, não vai aqui ter... Ou vai ao perfil do Pinheirinho. O meu perfil também está lá, não está? Uhum. Pronto. Se for aqui para esta, ao menos sabemos até onde é que chegamos. Por isso, só para dar aqui mais chega em termos de parênteses, em termos de dados, o que elas fazem aqui, o que estas 3 pessoas trabalham quando fazem o homestaging, estão a facilitar a vida a 9 a cada 10 pessoas que não têm a capacidade de visualizar a casa num espaço vazio. E o que elas estão a fazer? A casa pode ser assim. E esta é a melhor opção que você tem para se sentir em casa. É só isso, é só facilitar a visualização. E isso dá uma confiança adicional à pessoa para dar o passo seguinte. É só isso que acontece. Agora, é feito de uma forma intencional, de uma forma inteligente, de uma forma propositada para que ajude a pessoa a decidir. Por isso, muito bons exemplos. E agora, vamos para o contrário, que é, já existiu algum projeto de homestaging que não correu como esperado? Se sim, o que é que vocês acham que aconteceu?
tipo, nós fazemos... Em termos de resultado... Que vocês fizeram e apostaram e não sei o quê, e porquê é que não foi vendido mais rápido e por mais valor? Se aconteceu alguma vez. E se sim, porque às vezes acontece, como por exemplo, e se calhar vocês agora vão se rever, que é, vocês apanham a casa a preço muito alto e pensam, eu vou pôr homestaging, mas o preço está tão alto que se vocês fazem uma redução brusca do preço, o investimento parece que não faz grande sentido. E o preço continua lá nos pinkers e o interesse sobe um bocadinho, mas há ali a objeção preço. E este é um dos exemplos. Isto já aconteceu convosco? Eu acho que atualmente isto nota-se muito mais, não é? Porque agora com os entraves a novos créditos de habitação e mesmo com o aumento dos juros, o preço é fundamental. E o homestaging é uma estratégia, mas não é um milagre, tal e qual como a Sofia disse. E tive recentemente agora um imóvel que não se vendeu, porque está muito... Está acima do valor, com a média dos vendidos nos últimos 3 meses naquela zona, está muito acima, não houve abertura por parte também dos proprietários para haver ali algum ajuste de valor e realmente não se concretizou a venda, mas porque realmente está acima. Mas não é porque a casa deixa de estar apelativa, porque está incrível e toda a gente sabe efetivamente que está incrível, mas é uma casa de um valor bastante alto e isto é consequência do mercado, não da apresentação ou da casa em si. Eu concordo. Eu também tenho um exemplo desses. Eu tenho um exemplo de um imóvel que fiz um staging, que consegui, o Pinheirinho sabe, ele conhece a casa em si, consegui convencer o proprietário a baixar o valor, indicando-lhe na mesma que aquele valor era altíssimo. Portanto, ele esteve à venda noutras agências, durante algum tempo e fez essa aposta do homestaging e com a salvaguarda de que este preço continua altíssimo e por o preço estar realmente altíssimo não há venda, não há concretização de venda, ou seja, o que aconteceu foi que o homestaging trouxe mais visibilidade ao imóvel, trouxe mais visitas, trouxe mais intenções de compra, mas a compra efetiva não pelo homestaging estar desadequado, mas porque o valor não está a corresponder àquilo que o mercado está a pedir. Queres acrescentar alguma coisa, Ana? Não, o mesmo. Não aconteceu, mas é exatamente a mesma coisa. O apartamento estava fantástico, tinha visitas e toda a gente ficava apaixonada pelo apartamento, mas depois estava muito fora de preço e demorou 6 meses a ser vendido. Tivemos que baixar o preço e aí sim tive a seguir várias pessoas a fazerem proposta e queriam um apartamento, mas enquanto esteve lá em cima, lá está. Não faz milagres o homestaging. Ajuda, mas o apartamento, os imóveis têm que estar a preço, porque senão... É isso. O homestaging, apesar de dar um valor maior ao imóvel, que é o normal, pelo menos a percepção de valor é maior, isso acontece, mas nunca pode o preço do imóvel ser maior do que essa percepção, não é? Claro, isso é dar... que há no mercado, não é? As pessoas conhecem, sabem que há na zona e vem um apartamento que é mais ou menos igual e está mais barato, por mais que aquele esteja muito bonito, se aquele está mais barato e se calhar tem quase as mesmas áreas, vão optar se calhar pelo mais barato. Eu acho que há uma diferença. Diz? A casa tem que ser sempre a melhor naquela gama. É isso não mesmo. Pode ser a melhor numa gama acima, não pertencendo lá. Exato. É só isso mesmo. Isso mesmo. É era isso mesmo que eu ia dizer, era colocar o imóvel atrativo a nível de homestaging, mas se o imóvel estiver a preço, espetacular. O que acontece é que, e aconteceu-me em alguns casos, a vocês com certeza que também vos aconteceu, imóveis com homestaging aplicado e bem aplicado de forma inteligente e de forma correta, acabaram por ser não só vendidos mais rápido, mas praticamente sem negociar valor. Já me aconteceu a propostas superiores para ficarem com a mobília, porque gostaram tanto e quiseram ficar com a mobília. Sim, ainda agora aconteceu. Pronto, e isso é ótimo porque assim eu vou renovando o estoque de homestaging que tem. Mas pronto, lá está. Isso acontece se o imóvel estiver, se o nosso trabalho enquanto consultor for bem feito, não é? Que é tudo certinho e direitinho, imóvel muito bem qualificado. É isso, olha, já agora, e vocês estão-se a portar tão bem, de forma tão sublime, que até dá para fazer aqui umas pausas e dizer,
Pessoal, ainda estamos nos 130 paus. Como é que é? Pois. Vá, O quem é que está valor foi aqui? aqui Deixem-me lá ver. entregue. Onde é que eu vejo o Foi pessoal que aqui está aqui a entregue. assistir? Diz? Vais ver os nomes das pessoas. Vou ver aqui o nome das pessoas. Queres ver? Vais pôr a Queres ver? pressão. Olha aqui. A questão é, o valor Olha que já aqui. foi entregue por estas 3 profissionais... Oh, Rita da Remax, bora lá, vamos lá. 10 euros. Goretti, vamos lá. Ora, Rodrigo, também tem que ser. A Cláudia também. Pois. A Ana. A Olha, Vera isto vai Malta. estar no Vera YouTube, Malta, chama a atenção. tua malta e vamos lá Isto fazer. vai estar no YouTube, atenção, isto vai estar no YouTube depois, vai ter ou esta semana ou na próxima, provavelmente esta campanha já terá terminado. Olha, o Paulo já contribuiu. Boa, Paulo, assim é que é. Boa. A situação, assim, não posso ver tudo em direto durante a tarde, vai ficar gravado. Vai ficar Não gravado, faz vai mal, ficar disponível. Goretti. Mas olha, não podes ver tudo em direto, mas podes fazer um donativo se quiseres agora. Isso é muito fácil. Era É bom. só clicar ali no botão. Isto vai ficar diretamente no YouTube. E se nos estás a ver no YouTube, é a primeira vez que eu faço a falar para o YouTube. Tipo, o pessoal vai ver o pessoal a ver. Tipo, Espetáculo. se nos estás a ver no YouTube, ok? O que é que tens que fazer? Esquece esta campanha de que nós estamos aqui a falar, mas se sentes que o valor entregue vale 5 euros, 10 euros, vai diretamente ao perfil da ajuda de berço e deixa o teu donativo lá, porque eles têm quase sempre uma campanha ativa. Por isso, hoje é dia da criança, nós estamos a fazer isso. Por isso, se tiveres se foi acrescentado valor, só tens que retribuir. Isto é reciprocidade pura, ok? Portanto, continuando, e vocês estão-se a portar tão bem que eu até tenho medo de terminar isto antes da hora. Somos um espetáculo. Não vais terminar, porque eu ponho para aqui a falar se quiseres que eu fale, já sabes o que é que eu sou. Não, a Susana começa a chorar. Espera aí, a Susana começa a chorar. Não, ainda bem que nós nos estamos a portar bem, porque eu tenho visitas a seguir. Podia estar na visita e na live, tipo, uhul, grande festa. Bom, bora lá. Então, agora é que vamos rir todos um bocadinho, porque a Sofia já pegou ali num bocadinho da situação, que às vezes as pessoas querem realmente comprar a mobília, querem comprar a casa, e já não querem sair de casa, e o homestaging gera automaticamente histórias interessantes e engraçadas para partilhar. E é isso que eu vos vou desafiar. Partilhem uma história engraçada que aconteceu com o homestaging. Sofia, eu acompanho-te mais. Houve uma que nem sequer te deixaram terminar o homestaging e compraram uma da casa. Foi essa que eu falei há pouco. Eu estava, basicamente, Peraí, eu estava a montar... Não, desculpa. agora é a Ana. Começa a Ana. Bora. Ana, siga. Olha, eu tive uma história bem caricata. O homestaging não é só aquilo que nós vimos, é tudo, é uma experiência sensorial, não é? É o que ouvimos, é os cheiros, é a sensação térmica. E eu ia ter uma visita no inverno e o apartamento estava gelado. E a visita era dali a 10 minutos. E eu sempre, nós acendemos as luzes para iluminar o espaço, não é? Então eu toco de pôr os ar-condicionados todos no aquecimento máximo, tudo... De repente, a luz vai toda abaixo, zero luz. E eu, que sei mais ou menos como é que funciona, bem, este foi o quadro que disparou, é só ir ali, ligar e já está. Pronto, vai a Ana ao quadro, liga e nada. Pronto, dei cabo da casa dos clientes. Eu entrei em pânico, porque eu pensei, bem, eu já queimei os ar-condicionados, queimei o quarto, queimei a casa toda. E mais, sem contar que estavam a chegar as visitas e tinha a casa às escuras. Portanto, a seguir tive que ligar para o meu cunhado, que é eletricista. Ele me deu uma ajuda e afinal existe mais um quadro, se eu acontecer com alguém, existe mais um quadro fora da casa, onde também tem lá um sistema de segurança, era só ter ligado lá. Foi a história mais caricata que me aconteceu, porque naquele momento comecei a fazer contas, que a casa tem 3 quartos, e a sala todos com ar-condicionado. Eu pensava, quanto é que eu vou pagar de ar-condicionados? Porque de certeza queimou tudo. Porque eu antes ainda ouvia a máquina dos ar-condicionados a fazer assim um barulho estranho, assim, mas este barulho será que é lá de baixo? Afinal era mais. Foi a história assim mais engraçada que me aconteceu e entrei mesmo em pânico. Acredito, tipo, vou sair em prejuízo daqui. Eu vou sair em prejuízo daqui, não vai correr bem. Como é que eu vou explicar aos clientes que eu queimei os ar-condicionados da casa? Era a única coisa que eu pensava. Mas pronto, correu tudo bem. Então, e agora vamos isto. Ana Sofia. Por acaso é Ana Sofia, não é? Por acaso é Ana Sofia. Pois sou. Não, sou Ana, sou Sofia. Bem, essa história é engraçada, aquela que tu estavas a referir, porque eu estava a meio do processo de execução do homestaging, ainda não tínhamos anúncio, eu tinha preço definido e já tinha divulgado o anúncio quer dizer, já tinha feito divulgação não oficial do imóvel junto de colegas e tudo mais, porque aquilo tinha que ser uma venda, não era uma urgência, mas convinha que fosse uma venda rápida.
Tirando o facto, esperem lá, ainda há outra. Uma vez fiz, os meus clientes, se lerem isto, vão se rir comigo. Esta foi a mais caricata de todas. Eu comecei a fazer homestaging na casa e tive que desistir, tive que sair, porque havia uma infestação de pulgas. Exato. E eu disse, eu não vou por aqui a minha mobília, não pode ser, não vai resultar. E ao início nós até achávamos que aquilo fosse uma coisa residual, porque quem lá vivia anteriormente tinha animais de estimação, e nós pensámos, ok, acontece, pode acontecer aqui e existir, como a casa depois esteve fechada ali um mês ou outro, podia ter acontecido ali uma proliferação ou qualquer coisa. Um foco. Não, aquilo era uma coisa muito grave mesmo. Pronto, essa foi uma parte engraçada. Durante o processo tive que retirar tudo outra vez e vamos embora. E depois a outra engraçada foi neste tal imóvel que nós falávamos, que eu já tinha divulgado em algumas partes, não oficialmente, porque ainda não tinha anúncio, e fui começar a fazer o homestaging, que subi, tive ajuda de pessoas a levarem sofás e essas coisas todas lá para cima, e durante este processo estava a recarregar a minha placa e alguém viu que ligou a outra alguém cuja amiga precisava de uma casa ali. Portanto, a pessoa veio ter comigo, não conhecia a casa, não sabia o que era, não fazia a mínima ideia, não sabia valores, não sabia nada. E eu expliquei, olha, não posso fazer visitas, estou aqui num processo disto, assim, sabe, não sei o quê. Não lhe queria explicar que estava a fazer homestaging, que era para a pessoa também não achar que eu estava ali a esconder alguma coisa. E a senhora insistiu. Basicamente a senhora entrou em casa e eu estava literalmente a arrastar a cama para pôr a cama num sítio onde pudesse ficar minimamente decente, porque eu nem sequer tinha ainda tudo montado. E disse-lhe, olha, nós estamos a fazer isto assim, eu estou a aceitá-la aqui porque a senhora não para de insistir, mas isto não é o habitual. E ela entrou, viu a casa e disse, Sofia, não quero que você venda a casa a mais ninguém, não meta a casa no mercado, eu quero ficar com a casa. E ainda ajuda. E não me deixou fazer o resto do staging. Empurrar a cama. Não, depois o que é que aconteceu? Depois eu disse, olha, mas você não viu a casa como deve de ser, nós vamos acabar o nosso trabalho, vamos fazer uma segunda visita, você precisa de ver a casa novamente, estive ali a insistir um bocadinho, para também não ser uma decisão que nós sabemos, não é? Às vezes há pessoas que dizem, quero ficar com a casa já, e depois vão-se embora e nunca mais voltam. E eu não queria que fosse esse o caso. E então insisti para ela fazer a segunda visita. Ela, quando veio fazer a segunda visita, já o homestaging estava todo feito, tudo tratadinho, com cortinados postos, com tudo certinho, e ela disse, é isto mesmo, eu não quero sair daqui. Pronto. E essa foi a mais engraçada, as duas mais engraçadas que tive. Olha, está aqui uma pergunta muito gira que a seguir vou-vos fazer. Houve alguém que fez uma pergunta que eu já vos faço. Força, diz. Estamos com tempo, vou-te fazer essa pergunta. Não encontrei as perguntas. Tive várias. Houve uma que os clientes são incluídos no processo, pelo menos os meus, e começam logo a impactar também para a mudança e assim. Mas pronto, as pessoas preocuparam-se depois com as mudanças e eu acabei de ter que limpar o apartamento todo antes de fazer as fotografias. Eu sou mesmo muito picuinha, sou muito minuciosa nas coisas e eu trato as coisas como se fossem... Pronto. E eu trato as coisas como se fossem minhas, então eu acabei a limpar a casa toda e era eu e a fotógrafa tipo a limpar e a arrumar e a tirar e a mexer em tudo e basicamente foi tipo 5 horas, foi a manhã inteira, eu em jejum. Houve outro que eu fiquei em jejum tipo até às 5 da tarde, foi assim uma loucura e pronto, tenho assim várias. Também normalmente já vai muita louça, Sim, normalmente inclui sempre eu ficar em jejum até altas horas, porque eu começo o meu jejum intermitente, depois esqueço-me de almoçar porque ainda lá estou e depois já são jantar, enfim. Muito bem, são histórias bastante interessantes. E agora, deixaram-me aqui uma pergunta que era algo que eu por acaso gostava de ter entrado e não entrei, não sei porquê, que é muito agir o homestaging quando está realmente a acontecer, mas a fase mais difícil que eu sinto que o homestaging tem é na venda do homestaging. Por causa da consciência do vendedor, não tem a consciência de investimento, do retorno. E aqui a pergunta que é feita é, muitos consultores acham este serviço caro. Têm a mesma opinião? Eu posso responder, eu sinto que não são os consultores
que acham o serviço caro, ok? Há aqui várias formas de fazer, ou oferecem o serviço, ou então subcontratam esse serviço. Eu sei que aqui alguém faz, alguém subcontrata, depende muito aqui da consultora, mas eu sinto que isto não é caro para o consultor, não acha caro, porque o consultor sabe de antemão, se tiver preço certo, etc., que aquilo traz retorno. Como é que vocês vendem? A pergunta é, como é que vocês consciencializam o vendedor da importância do homestaging? É para quem agora? Essa pergunta não estava aqui, pode ser para ti. Olha, primeiro acho que é importante ter tudo registado e eu não vou pelas experiências dos outros, porque eu não tenho os números dos outros, mas eu tenho os meus. Eu posso dizer aquilo que funcionou comigo. Apresento e depois eu dou soluções aos clientes. Tem isto e tem isto. O que é que você prefere? Ok, para isto eu preciso disto. Como é que é? E pronto, e entram várias estratégias. Pode ser eu a fazer. Depende muito da casa. Há casas em que sou eu a fazer. Há outras casas que têm que contratar o serviço. E eu digo ao cliente, com esta solução temos isto, com esta temos aquilo. O que é que você quer? E o cliente decide. Alguém quer acrescentar alguma coisa com o vosso processo de eu tenho uma experiência diferente, não é? Porque no início, como eu trabalhava muito com investidores, era um serviço meu. Eu nem sequer perguntava ao cliente se ele queria ou não queria. Eu basicamente mobilava a casa e pronto. Mas eu percebo que a realidade seja um bocadinho diferente de quem não tem essa capacidade, porque não tem local onde guardar mobílias, não tem essa capacidade, não dá, pronto, é impossível. Aí é uma chave um bocadinho mais difícil de contornar. Mas como a Susana disse muito bem, acho que há muita forma de se fazer bem, de vender bem o homestaging, de acrescentar valor àquilo que nós fazemos com o homestaging. A primeira é mostrar exemplos práticos, não é? Dizer, olha, eu tive isto, que estava assim, ficou assim e foi vendido com este valor neste tempo. Esse é o mais básico, não é? E depois tem outros, dependendo muito do tipo de cliente, há clientes muito fechados e que não querem gastar o mínimo ou não têm capacidade para o fazer. Até às vezes uma simples pintura podem não ter essa capacidade. E agora aconteceu-me recentemente também num apartamento cujos proprietários precisavam de vender. O apartamento era ótimo, mas precisava ali de um toquezinho. Nunca tinha sido pintado, precisava ali de um miminho. Não propriamente homestaging, mas precisava ali de um toque que nós, enquanto fazedores de homestaging, já temos essa consciência. E, basicamente, eu ofereci esse serviço em troca de, no final do negócio, as pessoas iriam pagar esse serviço. Ou seja, eu consegui, porque eu tinha muita certeza que aquele negócio iria se realizar, não é? Não era um negócio que eu achasse, se calhar não consigo vender isto. Não, eu tinha a certeza absoluta que iria conseguir vender aquela casa, porque os valores que nós tínhamos falado eram os valores justos do mercado, porque era um produto que tinha pouca oferta e bastante procura, portanto, eu senti-me capaz de o fazer. Outra coisa que eu acho que é importante também para os proprietários serem convencidos é no tipo na rapidez do negócio. Se estiverem com muita pressa e até estiverem com alguma disponibilidade financeira, é fácil de os convencer. Porque é a realidade, não existe, não estamos a enganar, não estamos a florear nada, estamos a mostrar uma coisa real. Quem não tem capacidade financeira para o fazer tem que ter o apoio do consultor se o consultor assim conseguir. Pronto, essa é a realidade. Certo. Há sempre forma de o fazer e às vezes, vamos ver, há uma coisa que no meu entender é importante. Nem para todo o homestaging é preciso gastar 3 mil, 4 mil, 1.000, não interessa. Não é preciso. Nós podemos transformar uma casa com as coisas que as pessoas têm. E que se calhar o verde não funciona bem, mas se calhar um cinzento já funciona. E se calhar aquela mesa naquele lugar não funciona para fotografias, para amplitude de espaço e tudo mais, mas trocamos a mesa de lugar e ela já funciona melhor. Isso não acarreta custo financeiro, acarreta custo de tempo nosso, que vale dinheiro, obviamente, mas para o proprietário não acarreta dinheiro. Portanto, aí é outra forma de nós conseguirmos dar aqui o nosso toque. Mas tem que acarretar a noção de valor, ou seja, tu consegues ver isso.
E isso, tu estás a fazer um trabalho diferente, diferenciado. Há outro consultor que aparece lá, um abre-portas, por exemplo, não vai ter esse cuidado. Não. Pronto, não, a questão claro. é essa. Isso podes vender, não tem custo para o proprietário, mas a noção de valor ele tem que a ter. Ana, queres acrescentar alguma coisa para depois só dar Não, eu nos meus eu ofereço sempre o home staging aos meus clientes. Todos os imóveis com Gario é com o home staging oferecido. Mas sei que eu faço o meu home staging. Sei de muitos consultores, quem está a começar agora no ramo imobiliário é mais difícil conseguir contratar um serviço de home staging. Tem um bocadinho mais de dificuldade. Portanto, eu acho que para quem está a começar é mais difícil, ou fazem ou não. É mais complicado. A É questão mais aqui é a questão de caro, quando ela diz os consultores acham caro. Não, o caro é se não estão a ter resultados. Claro. Depende, porque depende de quanto vão pagar pelo staging, porque há stages que estão a cobrar 1%, por exemplo, do valor do Da imóvel. venda? Sim. Ok. Isso é quase o que o consultor vai levar se fizer uma partilha, portanto acaba por não compensar mesmo. Não, nesse caso não, tem que haver aqui, ou bem que se cobra a 7%, ou 6%, ou etc., ou então aí está a deixar, se faz uma partilha. Mas aí depende, não se trabalha com esses profissionais, trabalham-se com outros que fazem outro tipo de propostas. Sim, o mercado é aberto por isso. Bom, terminando aqui de 1 a 10, e agora foi a Ana que respondeu há bocado, agora vamos para a Susana, de 1 a 10, como classificas a responsabilidade do home staging nos teus resultados? Ui, de 1 a 10. Ui. Eu diria um 7, não, diria um 6, com mais 2 da minha comunicação e da minha promoção e da pessoa que eu sou para o cliente, e depois mais 2 por tudo o que a minha equipa faz por mim para que tudo se torne possível. Mas, portanto, a fatia do home staging é a minha grande ferramenta, assim. Boa. Sofia? Não querendo fazer aqui uma cópia e não fazendo, porque já vou-vos dizer porquê, porque eu não tenho a equipa por trás que ajuda, sou eu mesmo, portanto eu faço tudo. Mas eu diria que o home staging há de ser para aí um 9 e o resto sou eu. O resto é o que exageradamente. o Augusto faz. O 0,5 é o que o Augusto faz. Não, vamos ver. Se nós falarmos só na maior ferramenta que eu tenho para venda rápida dos meus imóveis, é o home staging, ponto. Pode vir toda a comunicação linda e maravilhosa, mas a pessoa não vê a comunicação, mas vê a casa e vai escolher a casa pelo home staging que está lá feito. Pronto. Agora, falando em um panorama geral, o home staging é uma fatia muito grande, sendo que depois tem toda a outra parte que complementa, como é lógico. E ajuda imenso, isso é tudo complementar, não é uma coisa faz e outra não faz, é complementar. Certo, isso mesmo. Ana, de 1 a 10? Eu também vou para os 6, 7, depois eu acho que a fotografia influencia muito, o vídeo influencia muito, a comunicação influencia muito, o marketing também acho que é fundamental, portanto também iria para um 6, 7. Porque depois o resto tudo complementa, tudo exponencia. Ora, neste caso, e agora a última pergunta, parece-me eu que sei o que é que vocês vão responder, pelo menos 2 de vocês, posso estar enganado, mas qual a referência em Portugal do home staging que vocês conhecem? Podes começar, Susana. Para mim é a Rita Pantoja Craveiro, sempre. Tenho a felicidade e a honra de ser amiga também dela, não só a minha referência, como também é a minha amiga pessoal, e é incrível, é incrível, não há palavras, ela é a melhor home stager em Portugal, e ela partilha não só com clientes, como consultores, como todo o conhecimento e toda a experiência, ela partilha tudo e é absolutamente incrível. E há muitas pessoas que são o que são, e eu sou uma delas por causa dela. E, portanto, um grande chico coração para ela. Boa. Ana? Para mim também a Rita, sem dúvida. Ela é a minha guru no ramo imobiliário, porque não só pela energia dela, por tudo que a Rita é, mas também porque o staging que a Rita faz é espetacular. As casas ficam lindas mesmo. Portanto, ela é sem dúvida a minha referência. Também. Agora a Ana diz assim, eu gosto muito do trabalho do Augusto. O Augusto trabalha tão bem. Há
Marcos, o que é que tu achas que eu ia dizer? O que é que tu achas que eu ia dizer? Não sei. Não faço ideia. Sabes que eu estou numa posição um bocadinho diferente aqui da área da Susana, porque Por isso é que quando tens eu de comecei saber. a fazer homestaging, não havia ninguém, não. Estou a ser um bocadinho injusta, talvez. Mas havia muito pouca gente, E a Rita estava no muito início. pouca. Nós já falámos sobre E a isso. Rita era consultora, ainda, Sim. Nessa altura, sim. na KW. Sim, e eu na altura A estava na Rita andava com KW. uma caixinha. A Rita andava com uma caixinha daquelas da fruta, tipo com meia dúzia de velas e plantinhas, era incrível. E colhia flores do seu jardim, levava limões da sua mercearia e era Diz incrível. gente que eu não sei. Eu estou nessa Rita, fase, siga. não é? Yeah. E agora? Eu estava nessa fase. Portanto, eu vi o crescimento da Rita ao mesmo tempo que o meu crescimento a nível do homestaging também acontecia. Portanto, eu vejo o trabalho da Rita como uma ferramenta espetacular para quem precisa de apoio na execução do homestaging. As dicas que ela dá é fantástica. Ela trabalha muito bem, começou a trabalhar desde muito cedo, muito bem a sua promoção. O facto dela ter sido consultora imobiliária permite-lhe ter uma bagagem muito mais à frente do que qualquer designer de interiores que possa fazer este trabalho. Portanto, isso é top. E então eu vou ser um bocado presunçosa no que vou dizer e toda a gente me vai odiar, mas eu não tenho assim nenhuma referência a não ser a minha experiência que fui fazendo. Sim, E tá obviamente certo. olhando para o trabalho dos outros. Por exemplo, se me disseres assim, mas acompanhas alguém, acompanho a Rita, adoro ver o que ela faz, acompanho um investidor daqui da minha zona que contrata pessoas para fazer homestaging nos apartamentos dele e eu estou sempre a ver as novidades que ele vai pondo, porque ele está na área da arquitetura, portanto tem assim umas ideias também um bocadinho fora da caixa. Eu vou acompanhando essas pessoas. Agora, se me disseres assim, segues o estilo ou segues a referência, não sigo porque eu já fazia anteriormente, é só por isso. Mas dou muito valor ao trabalho que a Rita faz. Muito mesmo. Aliás, eu já pedi, não tendo a capacidade de o fazer porque tinha todo o meu staging ocupado em casas, em imóveis, sim. Eu já pedi à Rita, preciso aqui de uma ajuda porque preciso apresentar um projeto aos meus clientes e tem que ser com staging e eu não tenho capacidade para o fazer. E ela fez-me fez um estudo para os meus clientes, portanto eu vejo nela também uma pessoa muito interessante neste ramo. É uma referência, e depois o que é que acontece? Desculpa. Depois acontece que tu, Susana, quase que as pessoas te veem, agora quando é para falar sobre homestaging, qual é o nome? Susana. Tipo, tu vais participar no Summit Imobiliário, para quem não sabe, estou já aqui a dizer. Ou seja, Susana, homestaging, puma, não é? Ana Leite Velho, homestaging, puma, não é? E parece que vocês vão beber também aí. Mas é muito estranho, percebes? É muito estranho para mim, assim, mas porquê é que eu estou a ser convidada para falar sobre homestaging? Tipo, eu acho que para mim é básico, percebes? Porque sempre foi... Eu acho que as casas ou estão prontas ou não estão prontas para serem vendidas. E para mim sempre foi tão natural, isto tem que levar aqui qualquer coisa, ou tem que tirar qualquer coisa, que é muito estranho eu ter que falar sobre isto, porque eu acho que tipo, isto era básico, isto devia ser transversal para todos, e não percebo porque é que eu sou referência. Acho que a Rita sim, mas é muito engraçado isso mesmo, que estás a dizer. É mesmo isso, mas é explicar o homestaging nas várias vertentes. O homestaging enquanto se faz e o homestaging enquanto serviço. E a forma como vocês utilizam o homestaging enquanto serviço, algumas vocês fazem e metem mais a mão na massa quando tem que ser, vocês assumem isso. E isso é incrível porque conseguem fazer as duas coisas. Portanto, e está tudo respondido. Eu quero agradecer muito a vossa disponibilidade por terem estado aqui. Quero-te ver a fazer mais lives, Ana. Ok, Ana Leite Velho. Quero-te ver a aparecer mais. Sofia, tu também tens muito valor para acrescentar. A Susana já é convidada. Tu sabes a minha vida. Já é tipo superstar, já é convidada para todo lado. Mas é muito importante que haja mais este tipo de discussão, porque o homestaging tem que ser cada vez mais falado para quando chegar a situação, é quase como se fosse quando foi a fotografia. Ninguém fazia fotografia profissional, aparece um maluco, isso nem é preciso, as casas vendem-se. E de repente começa a haver fotografia em todo lado. Vídeos, drones, tal, e agora todos, estou em drone, até parece que é chique fazer o vídeo em drone, não é? E às vezes até nem é necessário. O homestaging tem que ser necessário. A casa vai deixar de ser daquela pessoa. A casa vai contar uma nova história.
Por isso é fundamental o home staging. Agora, não é para todas as casas, não. Mas sempre que é possível tem que ter uma solução que responda a esta necessidade. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Pessoal, Obrigada, Pinheirinho. está aqui a ver, não tem desculpa, é clicar aqui em baixo e... Contribuam, por favor, ajudem. Exatamente. Margarida Castanhinho, Bruno, Vítor, Ana Viegas, Sara, Carla, a Olga é a minha cabeleireira. Olga, se faz favor, Nunca mais fazer ela um comeu donativo. cabelo. Espetacular. Ai, tenho que ir, coitadinha, eu gosto muito dela, tenho que ir lá. Não, Olha, não é isso, mas faz pessoal, favor. Vamos só dizer adeus. Que é para ser mais Obrigada fácil. a todos. Obrigada Ir, a vocês, obrigada, bom trabalho. Obrigado pelo valor que entregaram e vamos falando. E muito obrigado a vocês que estiverem a ver. Obrigada E vá, pela bora lá, iniciativa. contribuir, pessoal. Estamos aqui para isso, está bem? É a Boa. responsabilidade de todos. Todos. Isso, Vá, isso. tchau, tchau. Tchau. A Susana já Tchau, foi a tchau. fazer visitas. Tchau, Susana. Já despachou. Tchau, beijinho. Tchau.